Bom, gente, dando continuidade à nossa apresentação em relação à consulta de puericultura, já foi falado na parte anterior sobre a puericultura, né, que se inicia desde a gestação, desde o período intraútero, e agora a gente, a gente se depara com o nascimento do bebê, né? E é importante esse contato, essa consulta durante os primeiros 15 dias de vida, né? Ideal seria a ocorrência da visita domiciliar, né? Essa visita domiciliar, ela pode ser realizada principalmente pelo ACS, né? Mas dependendo da disponibilidade da equipe, também pelo enfermeiro, dentista, médico e NASF, né? O importante é que essa criança seja vista, né? Essa criança e essa mãe sejam vistas nos primeiros 15 dias de vida. Por quê? Porque esses primeiros 15 dias de vida são fundamentais, né, tanto na vida do bebê quanto na vida da criança. Né? Um período em que a gente observa que vai existir toda aquela adaptação à chegada do bebê, né? Tanto uma adaptação do bebê quanto também uma adaptação da mãe. Né? A rotina muda, tudo é novo, podem aparecer agravos nesse período, né, como a icterícia, que é importante que aquela mãe seja orientada, né, sobre a importância do banho de sol, sobre a importância da amamentação, sobre o cuidado que ela deve ter com o seio, orientar muitas vezes, se necessário, visitação ao banco de leite, né, e tentar acompanhar mais de perto. É importante também nessa consulta que a gente verifique como está a saúde da mãe. Né? Tudo é muito novo, tudo é muito diferente, principalmente se aquela mãe for mãe de primeira viagem. Então a gente tem que dar uma atenção especial à saúde mental e psíquica daquela mãe. Porque se ela não estiver bem, como é que a gente vai conseguir que ela cuide bem do bebê? Que ela estimule o bebê, que ela amamente o bebê, que ela passe afeto, amor, carinho para aquele bebê, se ela não está bem, né? Então, tudo isso é importante que a gente aborde nessa consulta e que a gente passe orientações para aquela mãe, para que ela possa se sentir um pouco mais segura, né? Orientações sobre a amamentação, sobre como aquele bebê deve ficar depois da amamentação, a importância de oferecer os dois seios, né? O tempo que aquela criança deve ficar. É importante explicar a questão do leite, né? Não, que não existe o leite fraco, né? Que o leite ele é adequado para cada bebê e ele é particular de cada mãe. Que nos primeiros, aproximadamente nos primeiros 5 dias de vida, é um período em que o leite ainda não, né, não teve aquela descida por completo, é mais o colostro. E aí depois é que vai descer aquele leite mais branquinho, mais consistente, mas que nesse período é importante estimular a mama, né? Colocando o bebê ao peito, porque a sucção do bebê é que vai estimular a produção do leite materno. Explicar para a mãe que é importante que ela amamente nos dois seios, né? Por quê? Porque dessa forma o bebê vai pegar o leite posterior, que é o leite que vai proporcionar o ganho de peso maior. Começar a próxima amamentação sempre pelo último seio, né? Orientar aquela mãe que no começo o bebê talvez vá ficar mais tempo no seio, não porque o leite dela é fraco e não está saciando ele, mas porque o bebê ainda não tem a força completa da sucção, então ele precisa ficar mais tempo no peito, porque ele cansa e ele dorme e ele descansa um pouco ali a mandíbula para depois começar a mamar novamente. Então, muitas vezes nesse início dá aquela impressão que o bebê quer ficar o tempo todo grudado no peito. Então, é importante a mãe ser orientada sobre isso, para que ela faça isso de uma forma tranquila, para que ela possa realmente, naquele momento ali, estar presente perto do bebê e entender que o bebê precisa realmente dela, né? Que o bebê precisa daquele contato, né, corpo a corpo, que o bebê precisa ouvir a voz dela, sentir o cheiro dela e realmente estar perto, né? E que essa fase vai passar, mas que naquele momento é importante esse contato muito próximo,
dessa mãe com esse bebê, né? Para que ela possa passar essa segurança e esse afeto para o bebê. O exame físico detalhado, né, é importante para que a gente possa observar a existência da icterícia, né? Observar a icterícia, ela pode pegar o corpo todo do bebê, ela pode pegar só da região do tórax para cima, ela pode pegar só a cabecinha, ela pode pegar só os olhos. Quanto mais partes do corpo, né, significa que mais intensa está aquela icterícia. E talvez nesse momento, se a gente observar, é importante colher um exame, né, de bilirrubina para ver o nível daquela icterícia. Mas é importante orientar já de cara o banho de sol. Quando a gente observa a icterícia, a gente pode orientar o banho de sol, inclusive, 2 vezes ao dia, né, até as 8 da manhã, a partir das 4 horas da tarde. Importante que o bebê esteja com pouca roupa, né, para que aquele raio do sol pegue diretamente, principalmente no abdômen, na região do fígado, que é onde acontece a metabolização daquela substância, né? A gente deve fazer uma ausculta cardiopulmonar, porque existem algumas patologias, alguns sopros que a gente só vai observar depois de alguns dias de vida, né? Observar se o bebê está cansadinho, se ele fica com as extremidades arroxeadas, né, observar a questão da ausculta cardíaca, né, se existe ou não o sopro, né. Orientar também em relação à amamentação a questão da postura, né, que a mãe deve estar sentada, com as costas bem apoiadas, os braços apoiados. Tudo isso é importante para que ela não venha sentir dor nas costas, dor no pescoço, dor na coluna. É importante, depois que o bebê sair do peito, ele fique numa postura, né, em pezinho aqui no colo da mãe, pelo menos 20 minutos, né, que é um tempo médio para que inicie aquele processo de digestão, para a gente evitar as regurgitações. Mesmo que a mãe tire do peito e o bebê apresente logo uma eructação, é importante manter esses 20 minutos, né, e orientar que a mãe não amamente deitada, né, para evitar também a regurgitação. O banho de sol, como a gente já colocou, né, dependendo da existência de icterícia, fazer o banho de sol 2 vezes ou 1 vez ao dia. E a postura do bebê após as mamadas e na hora de dormir. É importante que a cabecinha esteja sempre mais elevada do que o restante do corpo, né, no decúbito lateral, e que o bebê sinta o toque, né? É importante que nesses primeiros dias ele fique bem aconchegado, né? Para que ele sinta que tem algo tocando nele. Que aquele ambiente do berço muitas vezes é muito grande se não tiver nada aconchegando o bebê, tocando naquele bebê, né? E, geralmente nesses primeiros 15 dias de vida, o bebê dificilmente vai apresentar logo de cara sinais de refluxo, né? Geralmente vai aparecer um pouquinho mais para frente. Mas é importante a gente fazer essas orientações posturais, que são as medidas anti-refluxo, né? E orientar, mesmo que muito precocemente, mas a gente observa muito que nesses primeiros 15 dias, muitas vezes acontece a questão do desmame, muitas vezes acontece a questão do complemento, justamente por tantos mitos que existem, né? A questão do leite fraco, não tá saciando, mas colocar sempre para a mãe isso, que esse período é assim mesmo, que nós que somos mães é que temos que ter disponibilidade e paciência para compreender aquele momento do bebê. E não querer resolver isso dando complemento, dando remédio, né? Fazendo outras medidas, mas como eu falei, observar como é que está a saúde dessa mãe. É importante verificar a pressão dessa mãe, né? Porque existe uma patologia chamada pré-eclâmpsia tardia, né? Que ela acontece no pós-parto tardio, principalmente se aquele parto for cesariana. É importante observar o coto umbilical, né, se existe sinal de infecção, se está havendo a limpeza adequada, e observar também a ferida cirúrgica da mãe, para ver se tem algum sinal de infecção, né, ou de inflamação. E medicar
se necessário for. Então, essa consulta dos primeiros 15 dias, ela é importantíssima, né? Quando a gente coloca esses tópicos que devem ser vistos, né? E a outra coisa importante nessa consulta dos 15 primeiros dias são os testes, né? É importante que a gente solicite à mãe aquele papel que ela recebe da maternidade quando ela tem alta, né? Onde a gente vai ver os testes de triagem, que também são realizados hoje em dia, o teste do coração, que é para ver a saturação da criança, né? Ali no momento imediato do pós-parto. O teste do ouvidinho, o teste do olhinho, que é o reflexo vermelho, o teste do pezinho mesmo e o teste da linguinha. Então, são todos testes que geralmente a criança já sai da maternidade já com esses testes ou aguardando o resultado. E se a gente verificar que não foi feito, que a gente possa encaminhar. A vacinação, que deve também ser checada, já estimulando nesse momento o uso da caderneta de vacinação, mostrando para a mãe a importância dessa caderneta, né? Nesse primeiro momento também a gente já vai iniciar aquela identificação daqueles fatores de riscos, né? Até que a gente comentou na parte 1, ver como foi a condição de nascimento dessa criança, se teve asfixia, se nasceu prematuro, se teve alguma infecção perinatal, se teve que ficar internada, se teve algum suporte ventilatório, se ficou no RUD, se ficou no CPAP, enfim, como foi a condição de nascimento e de alta daquela criança, né? Enfatizar também a importância, né, da continuidade daquela puericultura, explicar para a mãe ou para aquela família que aquele é um primeiro contato e que já vai deixar um segundo momento agendado para que aquela criança possa voltar. Esse segundo momento vai depender muito da condição em que a gente encontra aquela criança e aquela mãe, né? O ideal é que seja com 30 dias, para que a gente possa reavaliar aquela família, aquela mãe, aquela criança novamente. Como eu já comentei antes, investigar a saúde materna e garantir o seu acesso à unidade de saúde no período pós-parto e planejamento familiar, já começar essa orientação. E a caderneta da criança, já ir mostrando para a mãe a importância dessa caderneta e como ela pode ser utilizada pela própria família, né? E já deixar o agendamento garantindo aquele atendimento na próxima consulta, com 30 dias. Caderneta de saúde da criança. Toda criança nascida no Brasil tem direito a receber gratuitamente sua caderneta. Ela é um documento único e individualizado da criança, importante para acompanhar sua saúde, crescimento e desenvolvimento. A caderneta é dividida em duas partes. A primeira destinada à família, onde informa e orienta sobre saúde, direitos da criança e dos pais, registro de nascimento, amamentação e alimentação saudável, vacinação, crescimento e desenvolvimento, sinais de perigo, de doenças graves e prevenção de violências e acidentes. Já a segunda parte
destina-se aos profissionais de saúde, onde é realizado o registro de informações relacionadas à saúde da criança e contém gráficos de desenvolvimento, instrumentos de vigilância do desenvolvimento e tabelas para registro de vacinas aplicadas. Assim, é essencial o preenchimento adequado da caderneta de saúde da criança, em especial os gráficos de crescimento e desenvolvimento. Em um estudo realizado em 2013, com 358 crianças, demonstrou que o esquema vacinal estava preenchido em 97% das cadernetas, porém apenas em 9,8% foi realizado o preenchimento dos gráficos de crescimento e desenvolvimento, concluindo assim a necessidade de uma sensibilização da comunidade e profissionais de saúde, a fim de torná-la efetivamente um instrumento de promoção da saúde infantil. Já em outro estudo, realizado com publicações de 2013 a 2017, mostrou-se que há uma subutilização da caderneta de saúde da criança, tanto por mães quanto pelos profissionais de saúde, sendo esse um indicativo da necessidade de medidas educativas com treinamento dos profissionais de saúde e a necessidade de uma sensibilização da comunidade para melhor utilização da caderneta. Assim, a caderneta deve sempre acompanhar as crianças aos serviços de saúde e campanhas de vacinação. Nas consultas, demonstre as orientações da caderneta e estimule aos pais a consultá-la em caso de dúvidas. E é importante que o profissional repasse para a caderneta os dados sobre a gravidez, parto, puerpério e recém-nascido e atualize o preenchimento a cada consulta, a fim de que todas as informações da criança esteja condensada em um único documento. Na consulta de 1 mês, 2 meses e 3 meses, nós vamos continuar abordando, né, o roteiro, esse roteiro da consulta anterior em relação a crescimento, cuidados com o bebê. Nesse momento a gente já vai poder colocar esse bebê lá na nossa curva, né, de crescimento, de ganho de peso, porque a gente já teve um período ali da consulta de 15 dias até a consulta de 1 mês, depois as de 2 meses, depois as de 3 meses. Enfatizar com a mãe os cuidados com o bebê, enfatizar com a mãe a amamentação, né, a continuidade dessa amamentação. Se houver algum sinal de desmame precoce, também conversar com essa mãe, né? A gente considera que esse desmame precoce ele é abaixo de 4 meses, que estaria justamente nesse período. Então, orientar sobre essa questão do desmame precoce, que é importantíssimo. Cobrar daquela mãe os resultados dos testes de triagem, porque muitas vezes naquela consulta dos 15 primeiros dias ainda não tem todos os resultados, então é importante nesse momento aí também checar novamente esses testes de triagem, dar continuidade à questão da saúde materna, vendo como é que está aquela mãe, como é que está o contexto emocional, familiar, como é que está a interação da família com o bebê, a questão do amor, do afeto, da aceitação, como é que está essa relação daquela família com o bebê. Explicar para os pais a questão do desenvolvimento nesse período que o sistema imunológico do bebê está em desenvolvimento, que é importante não expor o bebê, né, a situações desnecessárias, como locais que tenham muitas pessoas, né? Alguém sempre está doente com algum quadro viral e a gente não tem como saber. E muitas vezes nesse período, por conta dessa exposição de forma precoce, começam já a aparecer os primeiros processos virais e aí as primeiras medicações, né? É importante nesse momento aí também verificar a questão da necessidade, né, da vitamina D ou do ferro. A vitamina D, geralmente, a gente inicia logo desde o começo, mesmo com a amamentação. Naquelas crianças
até o primeiro ano de vida, geralmente são 400 UI, né, que corresponde a 2 gotinhas, e no segundo, de 1 a 2 aninhos, a gente já faz 3 gotinhas, que corresponde a 600 UI, né, isso considerando que a criança tem essa vitamina D em dosagens normal. Lembrar também que na consulta dos 15 dias é importante verificar o uso da vitamina K, né, que geralmente é utilizada lá na maternidade. Nesse momento aqui, a gente geralmente não inicia o ferro, considerando que essa criança vai continuar em aleitamento materno exclusivo, ou mesmo que haja a introdução de alguma fórmula, mas que se for uma fórmula adequada àquela faixa etária, também a gente aguarda mais para iniciar a questão do ferro, né? Nesse momento também, muitas vezes devido à exposição precoce, né, das fórmulas, a gente também observa o aparecimento de algumas patologias, como a doença do refluxo, como a PLV, como dermatite atópica, então tem que estar atento também nesse período a essa utilização inadequada das fórmulas lácteas, né? Continuar orientando essa mãe sobre a questão postural do refluxo, continuar orientando a amamentação. Nesse momento, o bebê já vai estar mais maduro, com a sucção mais forte, então ele vai precisar de menos tempo no peito, né, para adquirir aquela quantidade de leite necessária. Né? O bebê já não vai ficar, né, ali grudado no peito direto, ele já vai ter uma interação social melhor, ele já vai observar mais o meio ambiente, então ele já vai ter um direcionamento diferente dessa amamentação, né? E aí, todas essas informações é importante a gente passar para a mãe, né, para aquela família, para que ela possa estar observando. Muitas vezes nesse período, né, até os 3 meses, a gente observa que existe o aparecimento das cólicas, né, que geralmente em torno dos 3 meses elas já estão desaparecendo, né? As causas da cólica também existem muitos mitos em torno disso, né? Às vezes a gente chega lá na consulta, as mães estão praticamente sem comer nada, porque feijão dá cólica, porque tudo dá cólica, né? Então a gente tem que orientar essa questão da alimentação da mãe, né? Desfazendo realmente esses mitos, não existe nenhuma comprovação científica em relação a essa questão. Claro que a gente tem que orientar a mãe que ela tem uma alimentação saudável. Né? A mãe não é para estar comendo besteira, é para ter uma alimentação bem natural e bem saudável. Mas a cólica, ela muitas vezes está relacionado muito a esse contexto emocional, né? A gente observa muito essa questão da ansiedade da mãe, né? E a gente sabe que tem a imaturidade do trato gastrointestinal, que também pode estar relacionada à cólica. Mas bem mais essa questão emocional. Então, desfazer essa questão dos mitos em relação à alimentação e orientar que aquela mãe se alimente bem e continue tomando a mesma vitamina que ela vinha tomando na gestação, ela tem que manter durante o período de amamentação, para que o organismo dela possa ficar mais forte durante esse período da amamentação, né? Enfatizar a questão também do uso de medicamentos, né? Caso aquela criança tenha algum quadro viral, né? Garantir o acesso, né? Àquele serviço, né? Se a criança naquele período, entre uma consulta e outra, tiver alguma intercorrência, orientar qual seria a medicação adequada para usar, né? No caso, se a criança tiver febre, tiver coriza, e aí orientar a procurar realmente o atendimento, para que aquela criança possa ser avaliada, já que nesse período o bebê ele é muito mais, o sistema imunológico dele é muito mais susceptível por conta da imaturidade, né? Então, realmente qualquer alteração no bebê, qualquer intercorrência é importante procurar o serviço de saúde, né? Orientar aquela mãe a manutenção da puericultura, né, que é importante levar a criança, mesmo que ela esteja saudável, porque muitas vezes no decorrer desses meses elas deixam de levar porque o bebê não estava sentindo nada, mas que é importante manter que aquela consulta é uma consulta mesmo para quando o bebê está saudável,
mas que as portas, né, estão ali abertas caso o bebê tenha alguma intercorrência. Então, garantir esse acesso, né, ao binômio mãe-bebê e sempre ir fazendo esse link, né? A consulta é do bebê, mas a mãe também deve ser abordada, né? E iniciar também, né? A gente às vezes pode até achar, não, é muito precoce falar sobre isso, mas não é. A questão do uso abusivo de eletrônicos. A gente observa que hoje em dia, cada vez mais cedo, as crianças estão sendo expostas à tela, né? A televisão, a tablet, a celular. Então, orientar que nesse período a criança não deve ser exposta, né? A gente pode colocar uma música, algo para a criança escutar, algo auditivo, mas visual não. Visual, o que a criança tem que ter contato? Com o rosto da mãe, com o rosto do pai, com o rosto dos familiares. Ela tem que ter uma interação com pessoas e não com bonequinhos que vão estar lá nos eletrônicos, né? Ah, doutora, mas ela olha, ela fica ali tão intertida, né? Ela observa, ela já é tão esperta, ótimo, mas agora não é o momento, porque realmente o uso de eletrônicos nesse momento pode trazer algum atraso para aquela criança, uma privação de estímulo para aquela criança, então a gente tem que ficar atento para isso, né? Outra questão que é importante abordar nesse momento, né? Nessas consultas do primeiro mês, segundo mês e principalmente o terceiro mês, é a prevenção de acidentes. Muitos bebês já conseguem, né, se deslocar um pouco mais, já tem mais uma autonomia, já conseguem rolar, e aí vem a questão dos acidentes, né? A questão do banho, a questão do uso de redes. Então, tem que observar a partir desse período já e trabalhar com essa perspectiva da prevenção de acidentes. Olá, sou a enfermeira Rochelle Holanda e falarei sobre a vacinação, que é um direito da criança e um dever dos pais e cuidadores. A vacinação é uma das principais ações para a prevenção e controle de diversas doenças. É de fundamental importância que os pais, mães responsáveis levem as crianças aos postos de saúde para serem vacinadas de acordo com o calendário nacional de vacinação, mantendo os cartões de vacina sempre atualizados, pois somente com a conclusão do esquema vacinal é que as crianças estarão protegidas. O calendário nacional de vacinação traz os nomes de todas as vacinas que a criança precisa tomar para ficar protegida contra as doenças. Ao nascer, ainda na maternidade ou no posto de saúde, nos primeiros dias, a criança recebe a vacina da BCG, que ela é dose única, que previne contra formas graves da tuberculose miliar e meninge. Dentro da evolução normal da lesão vacinal, nós temos da primeira à segunda semana a mácula avermelhada com enduração de 5 a 15 milímetros de diâmetro. Da terceira à quarta semana, a pústula que se forma com o amolecimento do centro da lesão, seguido pelo aparecimento de crosta. Da quarta à quinta semana, uma úlcera com 4 a 10 milímetros de diâmetro. E da sexta à 12ª semana, uma cicatriz com 4 a 7 milímetros de diâmetro, que é encontrada em cerca de 95% dos vacinados. Lembrando que não se deve cobrir a úlcera ou colocar qualquer tipo de medicamento. Também temos a primeira dose da vacina da hepatite B, também nesse período. Na chegada dos 2 meses, nós temos como vacinas a penta, que tem como proteção, né, a difteria, o tétano, a coqueluche, a hepatite B, e infecções causadas pelo Haemophilus influenza B. Temos a VIP, a primeira dose, que protege contra a poliomielite. A vacina pneumocócica D valente, que é a primeira dose, e protege contra infecções e otite média aguda causadas por 10 serotipos do Streptococcus pneumoniae, e a vacina do rotavírus humano, que protege contra a diarreia por rotavírus. Lembrando que é importante que seja
Tenha o cuidado com as fezes da criança na rotavírus humano. Temos também como eventos adversos da vacinação manifestações locais, que podem ser de dor, calor, rumor no local da aplicação, e manifestações sistêmicas, como febre, sonolência, choro persistente, dessas vacinas. No terceiro mês, nós temos a vacina meningocócica C, que é a primeira dose, que ela protege contra a doença invasiva causada pela Neisseria meningite do sorogrupo C.